Estando presentes os conselheiros substitutos Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Thiago Barbosa Cordeiro, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Elisa Ana Zenedin Kondo Langner, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a primeira sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal. Ausente o conselheiro Artagão de Matos Leão, por motivo de férias, tendo sido designado para sua substituição, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, conforme portaria número 133/15 da Presidência. Ausente também o conselheiro Durval Amaral, também por motivo de férias, tendo sido designado para integrar o quórum, o conselheiro substituto Thiago Barbosa Cordeiro, da segunda Câmara, conforme portaria 134/15 da Presidência, ambas publicadas no Diário Eletrônico número 1044, do dia 20 de janeiro de 2015. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 47 da sessão ordinária do dia 16 de dezembro de 2014. Não havendo manifestações, está aprovada. Tendo em conta a mudança de composição desta Câmara, pela qual o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães passou a compor a segunda Câmara, procedo à retirada de pauta dos processos de sua relatoria, número 3699-2911, que se encontra adiado, e o processo 42609010, que está com pedido de vistas do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, que eu já fui informado acerca da sua devolução, a qual eu agradeço. E procedo, então, o encaminhamento desses dois processos ao gabinete do mesmo conselheiro. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Senhor presidente. Com a palavra, o ilustre conselheiro substituto, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Antes de mais nada, cumprimento Vossa Excelência nessa sua estreia como presidente de nossa Câmara, desejando que Deus nos dê um ano de muito proveito. Senhor presidente, anuncio, então, que deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 13.419.15, 785.230.13, 154.54.15, 181.81.14, 116.25.38.14, 689.681.13, 112.24.55.14, 110.71.11.14, 16960.14, 167.58.14, 108.61.06.14, 53.19.60.12, 182.97.14, 102.53.79.14, 330.520.14, 330.369.14, 115.34.82.14, 66.64.0.14, 115.32.88.14 e 403.125.13. Obrigado. Agradeço. Serão feitas as devidas anotações. Consulto o conselheiro substituto Thiago, não há comunicações. Eu, de minha parte, tenho também sobrestamentos a comunicar. Inicialmente, na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 11.25.70.13, 33.89.35.13, 33.90.87.13, 44.22.10.13, 38.92.70.13, 64.28.71.13, 77.65.50.13, 79.46.55.13, 88.37.47.13, 91.37.78.13, 15.603.14, 32.81.43.14, 33.02.70.14, 33.03.26.14, 11.07.200.14, 11.53.385.14. Na Diretoria de Contas Estaduais,
Também o sobrestamento dos seguintes processos: 2088-6007, 6439-2012, 7168-5512, 7852-90-13, 8907-86-13, 95-51-14, 88-82-38-14, 11-007-96-14 e 113 42, 40, 14. E ainda a comunicação da suspensão do processo 30934-13 até a decisão da tomada de conta extraordinária 43-13-73-11, devendo esse processo, o 3093-4/13, permanecer suspenso na Diretoria de Contas Municipais. E ainda solicito também a inclusão na nossa pauta de julgamento da sessão de hoje, os seguintes processos de certidões liberatórias: 109.42.73.14, do município de Francisco Alves, 102.31.80.14, do município de Figueira, e 113.61.54.14, do município de Cambará. Feitas essas anotações, deixo livre a palavra. Não havendo quem queira dela fazer uso, concedo a palavra ao ilustre conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato dos processos de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, conselheiro substituto Tiago, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 12.50.8209, que trata de prestação de contas do senhor Oudacir Souza de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Santa Lúcia, no exercício de 2008. Análise de gestão orçamentária financeira e patrimonial, realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 5. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas manifestam-se uniformemente no sentido de que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão dos seguintes fatos. 1. Divergência entre baixas de consignação no imposto de renda retido na fonte da Câmara e os valores contabilizados como ingressos pelo Poder Executivo. 2. Remuneração maior dos agentes políticos. 3. Despesas da Câmara acima do limite legal, conforme previsto no 29A da Constituição da República. 4. Falta de retenção de imposto de renda retido na fonte sobre remuneração dos agentes políticos. Ressalta-se que a entidade e os vereadores com percebimento maior não se manifestaram após os últimos pareceres da Diretoria Jurídica, da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público, ainda que citados regularmente, inclusive por edital, conforme despachos as peças 63, 75 e 88. Analiso cada uma dos fatos apontados. Quanto à divergência entre baixas de consignação do imposto de renda retido na fonte, relativo aos funcionários, aos servidores da Câmara, o valor foi de apenas, a divergência de apenas R$ 942,66. Aliás, a divergência foi de apenas R$ 449,58. O valor lançado pela Câmara, R$ 1.392,24. O lançado pelo Executivo, R$ 942,66. Considero causa de ressalva. Quanto à remuneração maior dos agentes políticos, após diversas diligências, os vereadores, senhores Silvano Tortelli, Zélia Maria dos Santos Galvão, Wilson Alberto Raicker, Reinaldo Luiz Walter, Jaime Toni Dandel e Carlos Alberto Pagliarini, procederam ao recolhimento dos valores apontados como recebimento a maior. Entretanto, não recolheram os valores o presidente da Câmara, Oudacir Souza de Moraes, e ainda os senhores vereadores Nelson Valdomeri, Afonso Leandro dos Santos. Embora regularmente citados, conforme aviso de recebimento assinados pelo senhor Nelson Valdomeri e Afonso Leandro, o senhor Oudacir Souza de Moraes não foi encontrado, e foi citado por edital.
senhor presidente, embora os valores não sejam tão significativos, o presidente da Câmara recebeu a maior 1.160,20 e os vereadores 776,40, considerando que foram dadas diversas oportunidades e que os demais recolheram, até por uma questão de equidade, lembrando que estão todos arrolados como responsáveis, incluídos no sistema do tribunal pela diretoria de protocolo, estou propondo que esse fato seja considerado como causa de irregularidade. Os demais fatos são de pequena monta, o excesso identificado nas despesas corresponde a apenas 0,07 ponto percentual do limite, e também a questão da retenção do imposto na fonte dos agentes políticos, o valor, diferença de apenas R$ 592,39, estou considerando como causa de ressalva. Portanto, em resumo e conclusivamente, a proposta é pela irregularidade das contas do senhor Odacir Souza de Moraes, presidente da Câmara, e também dos senhores Nelson Valdomeri e Afonso Leandro, com a condenação à devolução dos recursos devidamente atualizados. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro substituto Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas uma dúvida com o relator. Não sei se Vossa Excelência referiu do que decorreria essa extrapolação? Ficou definida a causa da extrapolação? Remuneração dos agentes políticos em desacordo com o disposto no 29, incisos 5º, 6º e 7º, e no artigo 37, 11 e 12. Eu tenho a impressão que, eu não tenho certeza, eu não verifiquei isso agora, mas normalmente eu trago a uma primeira deliberação e proponho a devolução. Então, não tenho certeza se foi feito isso, que normalmente eu faço essa análise detalhada na primeira decisão preliminar, mas eu não tenho nem certeza se isso foi feito aqui. Aqui eu estou já considerando que eles foram citados e não apresentaram justificativas, e os outros recolheram. Mas confesso que, se foi feita a decisão preliminar, eu deveria ter mencionado. Senhor presidente, seria possível eu ter vista durante a sessão, tentar... Perfeitamente. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Obrigado. Eu agradeço. O processo seguinte é o 185.050.09, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 128.886,12, transferidos no exercício de 2008 à Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Municipal Omar Sabag, em razão de convênio celebrado com o Poder Executivo de Curitiba, tendo como objeto custeio, manutenção, material permanente, obras e serviços na escola pública do município. Conclusivamente, após a análise das justificativas, a Diretoria de Análise de Transferências opinou pela irregularidade em razão dos seguintes fatos: a ausência de aplicação financeira em descumprimento ao artigo 116, parágrafo 4º da Lei 8.666, a ausência de realização de processo administrativo para as compras de bens e serviços em ofensa à Lei 8.666. São esses dois fatos. Recomendou providências e aplicação de multa à senhora Eleonora Bonato Fruit, secretária municipal de Educação na época dos repasses, e demais providências decorrentes da irregularidade. O Ministério Público de Contas, por sua vez, informou que a transferência voluntária em análise está inserida no programa de descentralização financeira adotado pela Prefeitura de Curitiba desde 97. Senhor presidente, isso aqui é a velha questão de descentralização, em que o Ministério Público questiona se seria possível mesmo essa descentralização, de forma que há uma entidade privada, no caso a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, que acaba administrando uma unidade pública. E é razoável o questionamento, né? Porque, por exemplo, nós temos as parcerias público-privadas, em que uma unidade pública, por exemplo, o hospital, acaba sendo gerido por uma empresa, mas essa empresa, no termo de parceria, ela é uma concessionária naqueles termos de parceria e com aquele regime jurídico. Agora, aqui, eu vou fazer considerações talvez um pouco mais longas em respeito ao parecer do Ministério Público e em respeito ao estudo feito pelo doutor Yuri Campanharo também, pelo doutor Gabriel, no Ministério Público, e pelo doutor Yuri lá no nosso gabinete, né?
Então, esse programa de descentralização, disciplinado pela Lei Municipal 12.596/2008, regulamentado pelo Decreto Municipal 14.1708, que prevê que as contratações que visem a execução de obras e reformas serão realizadas mediante procedimento licitatório. Aqui o convênio, na verdade, são R$ 128 mil e fração para manutenção, material permanente, e aqui menciona obras também. Suscitando os artigos 30, inciso 6º, 205, 208, inciso 1º e 211, parágrafo 2º da Constituição da República, bem como o artigo 15 da Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e os artigos 25 e 26 das Leis de Responsabilidade Fiscal, o douto Ministério Público conclui pela instauração de incidente de inconstitucionalidade para pronunciamento do Tribunal Pleno desse tribunal acerca da constitucionalidade ou não do artigo 2º da lei municipal que institui o programa de descentralização. No mérito, o Ministério Público considerou irregular o objeto em si do termo de convênio, por contrariar a referida legislação. Propôs, então, a notificação do prefeito municipal de Curitiba à época dos fatos para que se pronuncie acerca dos apontamentos. Sustentou que o recolhimento dos rendimentos relativos à ausência de aplicação financeira deve ficar a cargo exclusivamente da entidade, da unidade escolar, e não da associação. Acompanhou a proposta da unidade técnica pela aplicação de multas a senhora Eleonora Bonato Frutti, na condição de ordenadora de despesa. Registrou que não há que se falar em responsabilidade da senhora Vela Lúcia de Fátima Alves, pois, além de não configurar como agente pública, não pode ser responsabilizada pela inobservância de regras e princípios do regime administrativo de direito público para compras de bens e serviços realizados em favor de estabelecimento público de ensino, de propriedade do município, e não da associação. Quer dizer, então, afastou a responsabilidade da presidente da associação. Quanto à ausência de aplicação financeira, então passo ao voto. Esse é o relatório, passo ao voto. A associação informou que a entidade afirma que os recursos, se aplicados, renderiam R$ 2.188,08. A entidade afirma que a necessidade de saques diários tornaram despiciente a aplicação financeira. Ademais, as modalidades de aplicação ofertadas pela instituição bancária às pessoas jurídicas são tributadas, muitas vezes, em valor superior ao resgate. Era o tempo da CPMF, de forma que esse fato não parece relevante. Quanto à ausência de realização de processo administrativo para compras de bens e serviços, vou tentar resumir. Aqui, o próprio tribunal já determinou a instituições privadas que, quando recebam recursos públicos, apliquem as regras, os princípios de direito público, moralidade, impessoalidade, etc., sem favorecer este ou aquele fornecedor, mas não necessariamente usando toda a burocracia da lei de licitações. Ou seja, o que ele tem que demonstrar é que não beneficiou ninguém, que fez uma cotação de preços, etc. O manual que regulamenta, o decreto que regulamenta o plano de descentralização do município de Curitiba prevê licitação apenas para o caso de obras e serviços de engenharia. Aqui, na minha avaliação, é claro que essa licitação não há como uma associação de pais e professores fazer isso. Evidentemente que isso deveria ter a participação das próprias secretarias de Estado, do município. Se for uma obra grande, um ginásio, uma quadra com valor significativo, imagino eu que não vai ser um pai de aluno que vai fazer uma licitação desse vulto, né? De forma, senhor presidente, que, passando então, já adianto logo que a proposta é pela regularidade das contas. E quanto à inconstitucionalidade do artigo 2º, o Ministério Público entende que é inconstitucional, porque aí cita que a Lei de Diretrizes e Bases prevê que as unidades executoras, prevê que as unidades de ensino terão autonomia, mas as unidades em si, públicas, e não que a transferência da gestão seja feita a uma entidade privada, como é o caso das associações. Eu cito aqui a Constituição, os artigos 24, 30, 208. A educação, direito de todos, dever do Estado, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de educação básica, etc. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental.
Quer dizer, eu menciono que a própria Constituição prevê a participação da sociedade. É claro que é bastante discutível uma unidade pública ser gerida por uma entidade privada, não é? Porque, para mim, seria razoável que houvesse um ordenador de despesa, no caso, por exemplo, a diretora da escola, que seria o agente público responsável, e que essa diretora fosse, por exemplo, a presidente da Associação de Pais Mestres, porque aí nós teríamos a participação da sociedade, mas a responsabilização de um agente público. Mas, por hora, considerando que esse programa já vem desde 1997, considerando que é evidente que isso agiliza a administração e que aquelas pequenas compras, na verdade, de material escolar, papel, ou eventualmente até merenda, mas isso aí também há uma discricionariedade do próprio município de eventualmente centralizar essas aquisições, para que, por economia de escala, mas, por outro lado, a descentralização também é válida, permite comprar do mercado local mais próximo, e desde que não sejam valores significativos. Eu vou, por hora, deixar de acatar a proposta de incidente de constitucionalidade, considerando que esse mecanismo vem desde 97, claro, poderia vir desde 97 ser incorreto, mas que ele facilita a gestão e que, no caso de obra de vulto, está prevista a licitação, embora talvez não esteja claro quem vai fazer a licitação, e eu entendo que quem deva fazer seja a secretaria, seja o ente público. Então, considerando que aqui são envolvidas despesas de pequena monta, então, para esses casos, eu entendo que não haveria inconstitucionalidade, e, né, sem prejuízo do Ministério Público, eventualmente, fazer uma nova proposta, uma representação, se entender pertinente, ou mesmo, eventualmente, uma sugestão à Secretaria de Estado. Mas, por hora, eu vou, então, apenas julgar regulares, porque a falha que haveria seria dessa aplicação financeira, mas que ela justificou, porque à época, salvo engano, ainda estava em vigor a CPMF, que acabava, se você aplica e logo em seguida saca, a contribuição é maior do que o rendimento. Não fiz esses cálculos aqui, mas considerando um pequeno montante, vou propor regularidade das contas. Regularidade plena. A matéria se encontra em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, ilustre conselheiro substituto Tiago Barbosa. Senhor presidente, essas situações eu não sabia, até de Curitiba, que já vinham desde 1997, Vossa Excelência falou, a lei. Eu acho realmente necessário que haja uma descentralização, necessário que, inclusive, tenha essa participação da sociedade, mas eu vejo, e já tive uma experiência, pelo menos em um processo, em que a Associação de Pais ficou responsável pela execução de obra, e aí é uma coisa absoluta, e não era esse município, não era Curitiba. Aí é uma situação absolutamente incabível, a meu ver. Então, a despeito do valor ser de pequena monta, eu creio que deva ter chegado, se já não passou a hora do tribunal realmente se debruçar sobre essas situações. Então, eu vou discordar do relator para propor que essa discussão vá para o tribunal pleno e, então, sejam verificados os parâmetros dessa lei de Curitiba. A matéria ainda se encontra em discussão. Se Vossa Excelência me permite, doutor Sérgio, apenas eu gostaria de fazer também umas breves colocações. Eu já tive a oportunidade de me defrontar com esse requerimento de instauração do incidente, e eu, naquela oportunidade, também era uma obra de Curitiba, eu optei pela mesma proposta que Vossa Excelência ora apresenta. Eu entendo, sim, como Vossa Excelência bem colocou, que a Constituição, ela, inclusive, incentiva a participação social nessas iniciativas com relação ao ensino, e eu não vejo nisso, em princípio, uma ofensa, então, em se delegar a uma associação essa tarefa. Com relação à responsabilização, eu entendo que aí, sim, caberia uma análise mais detida, mas o tribunal já vem adotando
uma postura desde a última reforma do regimento de que há uma responsabilidade solidária entre o agente repassador e o agente que recebe os recursos. Então, quando dá prestação de contas em relação a esses convênios, é analisada também qual a atividade, qual a fiscalização feita pelo próprio repassador dos recursos. Então, me parece que a questão da responsabilização ela ganha, sim, outros contornos, colocando-se efetivamente o gestor também como responsável. Então, apenas essas breves considerações que eu faria, apenas para trazer como ilustração que em outros processos eu tive oportunidade também de indeferir ou de não acolher a sugestão do incidente. Com a palavra, o ilustre relator. Senhor presidente, eu falei que iria respeitar o trabalho do ilustre procurador e do ilustre procurador Gabriel Grileger e do doutor Yuri, mas acabei não respeitando muito porque não li tudo, porque são 10 páginas aqui de estudos. Quer dizer, o tribunal já se debruçou sobre essa matéria, pelo menos em um dos acórdãos que foram localizados, o acórdão 3312 da segunda Câmara. E ali fez essa análise. Os motivos determinantes para as conclusões da instrução técnica do parecer ministerial foram calcados no repasse efetuado pelo município para a entidade privada. Vou saltar. Os pareceres impõem resguardo às unidades envolvidas que elaboraram estrito respeito. Os pareceres desfavoráveis impõem resguardos às unidades envolvidas que elaboraram estrito respeito às suas competências. Contudo, não desconhecendo a situação processual, aduzo que a situação merece consideração no fato de que a transferência voluntária ocorreu sob a égide do Decreto Municipal 92201, que implementou o programa de descentralização. O programa em questão permitia a execução do serviço de forma descentralizada, repassando recursos financeiros à associação de professores, pais. Continuam aqui, mas mostrando que se nós declararmos inconstitucional, ou declararmos não, se o tribunal vier a entender que é inconstitucional, eu penso, quer dizer, nós podemos estar limitando em muito a agilidade da forma como esses recursos são geridos. Eu creio que talvez o que devesse ser feito é um estudo entre o próprio município e eventualmente, o tribunal, criando alguns parâmetros, como lembrou o colega Tiago, por exemplo, deixando claro, olha, obra não pode ser feita dessa maneira. Obra não vai ser uma associação que vai fazer a gestão do recurso, dependendo do montante da obra. Agora, material de consumo, papel, eventualmente merenda escolar, material de custeio, poderia ser feita essa transferência. Então, se nós fôssemos acatar o incidente, seria mais nesse sentido, de fazer um estudo para delimitar, especificar melhor os casos em que pode haver essa transferência, Eu entendo que a matéria é polêmica, porque realmente você tem uma unidade pública gerida por uma associação, acho que talvez pudesse haver um aperfeiçoamento. Por exemplo, olha, o presidente da associação terá de ser obrigatoriamente a diretora, para poder ser responsabilizada como ordenadora de despesa, e essa associação funcionaria como órgão consultivo, mas a responsabilidade, efetivamente, é do ordenador de despesa, no caso, o diretor da escola. E definir bem a questão da obra. Aqui foram R$128 mil, o que se fala aqui é material de despesa de custeio. Não sei nem se houve alguma obra e qual é o vulto, mas, de qualquer maneira, se houve, foi de pequeno vulto, porque o total de 128 mil para tudo. Então, a questão é de se Vossa Excelência achar ou não que seria pertinente esse estudo agora. O que eu poderia sugerir, se Vossa Excelência me permite uma parte, seria talvez, no voto de Vossa Excelência, mesmo rejeitando a proposta do incidente como foi formulada, que houvesse um encaminhamento, talvez, à Diretoria de Análise de Transferências, para que procedesse um estudo sobre a constitucionalidade dessas transferências, em especial no que diz respeito às obras, acima de um determinado valor, fixar-se um parâmetro. Seria apenas uma sugestão com uma complementação do voto, justamente atendendo essa preocupação quanto à constitucionalidade dessas transferências. Eu só poderia ouvir, consulto ao ilustre conselheiro Tiago se mantém a proposta pelo deferimento do incidente, hipótese em que eu colocaria em votação como preliminar. Senhor presidente, eu
creio que essa solução alternativa ela é uma solução razoável, até porque outros municípios já procedem dessa forma, mas eu penso, por que não fazer isso em relação a Curitiba e, a partir disso, já ter alguma definição? O doutor Sérgio colocou que isso pode limitar a flexibilidade da administração municipal. Se for preciso limitar a flexibilidade, ela vai ser limitada. E também, aqui não estamos dizendo já que, de pronto, essa lei, esse decreto são inconstitucionais. Mas é uma questão que eu creio que merece ser debatida, até porque pode ser utilizada ou não, né? Pode ser um procedimento que vai se propagar para outros municípios e daí vem algumas vantagens, podem vir algumas vantagens. Então, posso ponderar só mais uma coisinha? Por exemplo, poderíamos eventualmente levar isso, porque só de suscitar uma inconstitucionalidade, às vezes já gera algum tumulto no âmbito da administração, apesar de que, gerando esse tumulto, todo mundo age e vem expor as suas razões, né? Ou levar isso ao nosso presidente, eventualmente, para que constitua um grupo de estudo, ou a própria... Me parece, doutor Sérgio, desculpe interrompê-lo, mas que o caminho mais adequado talvez seja via a própria Diretoria de Análise e Transferência, que é quem se debruça há tempos com essas questões, e tem lá uma gama de assessores jurídicos que certamente vão poder analisar isso com uma certa profundidade. Então, mas para ordenar a votação, então, eu vou colocar preliminar de instauração de um incidente de inconstitucionalidade, nos termos propostos pelo Ministério Público. O relator, doutor Sérgio, é pelo indeferimento. Pois não, doutor Tiago? Senhor presidente, apenas me ocorreu uma sugestão que, inclusive, segue, me parece que Vossa Excelência já procedeu dessa forma em outras situações e que poderia até avançar um pouquinho sem nenhum procedimento especial. Por que não fazer uma diligência para que o município se pronuncie sobre essa questão? Mas já foi feita. Nesse caso específico, foi feita a diligência, ele esclareceu que é um programa de centralização, e tudo isso que eu estou falando, que existe a participação da sociedade, etc, etc. Então, retomando a votação, existe a proposta de indeferimento do incidente do doutor Sérgio, proposta de deferimento pelo doutor Tiago. Eu acompanho o relator pelo indeferimento do pedido. Passando agora ao mérito, então, a proposta de voto do ilustre relator é pela regularidade das contas, que eu coloco em votação. Está aprovado. Então, me parece que o ilustre relator acrescentaria essa proposta de estudo pela Diretoria de Análise e Transferências, conforme deliberado. Vossa Excelência continua com a palavra. Processo 185-66209. Prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 272.880 repassados à Associação Metodista de Assistência Social de Londrina, em 2008, mediante convênio celebrado com o município de Londrina, tendo por objeto a manutenção de centros de educação infantil. Após análise das justificativas, a Diretoria de Análise e Transferência manifestou-se no sentido que o Tribunal julgue as contas irregulares, em razão da ausência de aplicação financeira e ausência de documentos obrigatórios exigidos pela Resolução 3 de 2006, Lei Federal 97.90/99 e Decreto 3.100 de 99. O município de Londrina prestou os esclarecimentos à peça 76, a Associação Metodista às peças 79 e 80, trazendo documentos e esclarecimentos acerca das falhas. A Diretoria de Análise e Transferências, após a análise das informações, concluiu pela ressalva quanto à ausência de aplicação financeira, uma vez que os interessados comprovaram que a restituição dos valores que deixaram de ser oferidos. Quanto aos documentos omissos, considerou o item parcialmente sanado, pois ainda restaram alguns documentos que não constam dos autos. Os interessados afirmam que inexiste vedação legal para a formalização de termo de convênio com o CIPS, requerendo o afastamento da necessidade de apresentação dos documentos não exigidos pelo regramento na formalização de convênios previstos na Lei de Licitações, com base no acordo desse próprio tribunal, Acórdão 385213, do Tribunal Pleno, referente à consulta, objeto do processo 724-28229. A unidade técnica, no entanto, não concordou. E aí a unidade técnica menciona que o acordo é posterior,
Mas, quer dizer, mas o acordo é posterior, mas firmou o entendimento de que aqueles documentos não eram exigíveis, o Ministério Público entendeu que não eram exigíveis, eu estou acompanhando pela regularidade, com ressalva, regularidade plena, né? Porque aí os documentos não são exigíveis e a ausência da aplicação foi feito o recolhimento antes, então pela regularidade das contas. Coloque em discussão. Aprovada a proposta. Processo 755.812, aposentadoria concedida à senhora Eumari Moreski, professora do município de Curitiba. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pela legalidade do registro, tendo em vista que os requisitos foram alcançados, foram respeitados. O Ministério Público, acompanhando a unidade técnica, manifesta pela multa, tendo em vista o atraso de 30 dias, conforme já acordos firmados com a Paraná Previdência e por equidade, e tendo em vista que já foram feitas as determinações e já o compromisso de que sejam respeitados os prazos, deixo de acolher a multa pela legalidade do registro. Em discussão. Aprovada a proposta. Processo 852.40.13, inativação do senhor Carlos Fernando Domingues, agente de execução do Fundo Estadual de Saúde do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que foram preenchidos os requisitos legais, manifesta pela legalidade do registro. O Ministério Público faz considerações acerca da ausência de descontos previdenciários sobre os proventos, fatos que juridicamente contrariam, fato que contraria o artigo 40, parágrafo 18 da Constituição da República. A despeito da inconsistência, manifesta pela legalidade, no entanto, diante do que considera manifesta violação constitucional, pugna pelo reconhecimento de que houve pagamento a maior em decorrência da falta de incidência. E aqui são aquelas velhas considerações, propondo que sejam encaminhados ofícios, dando citação a diversas autoridades, Procurador-Geral da República, etc. Mas eu lembro que agora, né, há um mês atrás, não é, foi instituída a contribuição previdenciária no Estado, a contribuição previdenciária sobre os proventos dos aposentados e pensionistas, por meio da Lei Estadual 18.370 de 2014. Ficando, pois, sanada, né, a então omissão, creio até que contribuiu para que fosse sanada essa omissão, os constantes apelos, especialmente do procurador Gabriel Guilherme. O último parecer que eu vi, inclusive, citava uma passagem bíblica, dizendo que eu não me omiti, eu não me lembro exatamente a passagem bíblica, mas tenho a impressão que, com esse último parecer, o governador ficou sensibilizado. Quem não gostou muito, com certeza, os que não gostaram foram os aposentados e pensionistas. Mas, então, pela legalidade, registro. Em discussão. Aprovada a proposta. Os processos seguintes, senhor presidente, são aqueles processos relacionados à reserva remunerada e à utilização do tempo ficto, né? Nós já nos debruçamos sobre isso. O entendimento foi que a Constituição trata os regimes previdenciários dos servidores civis, num ponto da Constituição, no artigo 40, e dos servidores militares, no artigo 42, e deixa claro que a lei específica do Estado poderá, tendo em vista as peculiaridades da carreira, estabelecer distinção. Me parece que a própria Constituição da República prevê essa distinção, lá no 142, parágrafo 3º, não é? Que diz isso, que eu não vou ler, que diz que, consideradas as peculiaridades, a lei específica fixará a remuneração, a transferência para a reserva, etc. De forma que essa matéria já foi discutida, eu tenho alguns acordos, e acho que todos temos algum acordo. Houve, na última sessão da Câmara, ou numa das últimas da Câmara, aqui, né, com o conselheiro Fernando, alguém suscitou que haveria uma decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes sobre um caso específico dos militares de São Paulo, mas era uma questão específica, porque não havia uma lei complementar no Estado, então não seria aplicável. De forma que é pela legalidade de registro, em todos esses casos, eu passo a ler. Então, processos 368.036.13, transferência para a reserva remunerada do senhor Adilson Marcelo Maildel, cabo da Polícia Militar. Processo 480, peço a Vossa Excelência, então, a possibilidade de relato em conjunto. Processo 480.847.13, transferência para a reserva remunerada do senhor Ademar Cândido Gonçalves, subtenente da Polícia Militar do Estado.
Processo 501.305.13, transferência para a reserva remunerada do senhor João César Lequeta, cabo da Polícia Militar do Estado. Processo 465.41.14, senhor Pedro César Becker, cabo da Polícia Militar do Estado. Em todos eles, senhor presidente, pela legalidade de registro. Coloco em discussão a proposta do ilustre relator em relação a todos os processos. Aprovadas todas as propostas. O processo seguinte é o 155.5007, admissão no cargo de dentista da senhora Thalita Richter Seren, aprovada no concurso público disciplinado pelo edital 2 de 2006, promovido pelo município de Alto Piqueri. Pelo acordo 2888-10 da segunda Câmara, o tribunal determinou a citação da interessada, filha do prefeito de Alto Piqueri, para que exercesse o contraditório, haja vista as propostas pela negativa de registro. As demais admissões examinadas nos presentes autos foram consideradas legais naquela oportunidade. Em sua defesa, a senhora Thalita Richter Seren sustenta que não houve vício no certame, já que seu pai, prefeito do município à época, não teve qualquer participação no concurso. Registro que foi aprovado na segunda colocação do cargo de dentista e só foi nomeado após a desistência da candidata aprovada em primeiro lugar. Aduz que a negativa de registro de sua admissão representaria imparcialidade, não, provavelmente parcialidade, pois o tratamento que lhe seria dispensado diferir-se-ia daquele dado aos demais candidatos que igualmente obtiveram êxito no concurso, em função de méritos e esforços próprios. Informa que transcorreram mais de 8 anos desde sua nomeação e que a impugnação de sua admissão após o decurso desse tempo lhe traria enorme prejuízo. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, a peça 102, opina pela negativa de registro do ato de admissão por entender que houve desobediência aos princípios da moralidade e da imparcialidade. De acordo com a unidade técnica, muito embora o lapso temporal decorrido entre o envio do processo a esse tribunal e a oitiva da interessada para se defender conduzam, num primeiro momento, à aplicabilidade do princípio da segurança jurídica, é preciso alertar que a delonga na resolução dos autos foi causada pelo atendimento intempestivo do município às diligências realizadas. Defende que a contratação de empresa terceirizada para a realização do certame não exime a inconsistência, já que o procedimento foi homologado e adjudicado pelo então prefeito, pai da interessada, e a licitação teve parecer jurídico emitido por suposta parente da admitida. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, a peça 104, no mérito, propõe a legalidade de registro do ato, por entender que as circunstâncias apontadas pela unidade técnica não são capazes de, por si só, indicar algum tipo de favorecimento à candidata na condução do concurso público. O Ministério Público aponta que, entre outros certames realizados durante as 2 gestões do senhor Walter Richter, esse tribunal registrou a admissão de servidores que também têm parentesco com o então prefeito, não havendo questionamento quanto à impropriedade nos provimentos. Destaca também o Ministério Público o fato de irregularidades no sentido de favorecimento, tais quais as apresentadas no procedimento em questão, como a empresa promotora ter sido selecionada pelo critério de menor preço e não atender o requisito de qualificação técnica previsto no 30, parágrafo 3º, artigo 30, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei 8.666, aliado ao fato de ter ocorrido a incineração das provas, deveriam anular o certame como um todo, o que não é mais possível, visto o registro das demais admissões. Senhor presidente, aqui é uma questão delicada, né? Porque eu já me manifestei no sentido de que, nesses casos, o tribunal deveria utilizar o princípio da boa-fé objetiva. Quer dizer, qual é o comportamento esperado pela sociedade de um gestor cujo filho ou cuja filha participa de um concurso? É que ele não participe da condução do processo, seja, inclusive, na própria contratação da organizadora desse concurso, né? Então, é um caso em que, realmente, por uma questão até de coerência, não é fácil aqui. Porque aqui, quer dizer, não está claro que houve interferência do prefeito na licitação. Eu realmente gostaria de ouvir a opinião dos ilustres. Se não houver óbice, essa realmente é uma matéria bastante polêmica. Se Vossa Excelência não se opuser, eu solicitaria vistas.
muitíssimo grato. Processo seguinte, mesmo porque nós temos que uniformizar, né? O tratamento dado a um caso terá que ser o mesmo. Processo seguinte é o 617-899-10, admissão de pessoal, servidores temporários em diversos cargos em razão de aprovação do teste seletivo regido pelo edital 15/2010, promovido pelo município de Terra Roxa. A Diretoria de Controle de Autos Pessoal apresenta a relação dos admitidos à peça 17. São dezenas. O Ministério Público, trago, então, a relação de todos eles. O Ministério Público de Contas, a peça 27, apresentou questionamento ao município de Terra Roxa nos seguintes termos. A celebração de 2 contratos com a professora Eunice Aparecida Farcas em razão de uma só aprovação no presente teste seletivo. B, a imprópria adoção do regime seletista em franca contrariedade à regra constitucional vigente em 2009, quando o correto seria a contratação temporária em regime de direito administrativo, ante o impedimento da dualidade de regime. C, a permanência em atividade das senhoras Alcione da Silva, Hélio Roberto da Silva e outros, ou, na hipótese de ter havido a rescisão contratual ou término, que informe a data em que tal circunstância ocorreu. D, qual a situação atual do processo judicial que levou à suspensão das nomeações decorrentes do concurso público objeto do edital 1 de 2007. E essa aqui é contratação temporária, objeto do edital 15 de 2010. Então, qual a situação do processo judicial que levou à suspensão das nomeações decorrentes do concurso público objeto do edital 1 de 2007, anexando-se aos autos uma certidão explicativa expedida pela Vara Civil da respectiva comarca, bem como cópia de todas as decisões proferidas até a presente data nos autos em questão. As justificativas foram apresentadas pelo município às peças 33 a 37. A Diretoria de Controle de Autos Pessoal, a peça 38, opina pela legalidade do registro dos atos em face das justificativas apresentadas. A unidade técnica entende serem suficientes as justificativas. Em relação ao item A, celebração de 2 contratos com a professora Eunice, informa tratar-se de contratos oriundos de testes seletivos distintos. A professora Eunice Aparecida elaborou de 8/2/2010 a 3/11/2011, contrato de prestação de serviços por prazo determinado, número 30 de 2010, termo aditivo 27/2011. De 12/8/2010 a 23/9/2010, contrato de prestação de serviço, ou seja, esclareceu que foram testes seletivos distintos. Sobre o item B, que diz respeito à adoção do regime seletista, e aqui é uma questão constitucional, porque o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal da emenda 19, que reformou a regra originária que exigia o regime jurídico único, mas com a declaração de inconstitucionalidade passou-se a viger, voltou a viger o dispositivo originário que prevê o regime jurídico único. Então, essa será uma discussão que é feita pelo Ministério Público. Sobre o item B, então, que é a questão do regime jurídico, afirma que a adoção do regime seletista decorre de lei municipal autorizativa para a realização de teste seletivo para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público, ocasionada pela suspensão judicial das nomeações do concurso anterior, de 2007. Quanto ao item C, alega em síntese que a permanência em atividade de 9 professores decorreu da aprovação deles em testes seletivos posteriores. E quanto ao item D, sobre a ação judicial que impede a contratação dos professores efetivos, não é? Informa que os autos 24/2007, e aí o número 0000, etc., da ação popular, se encontram em remessa ao Tribunal de Justiça do Paraná, sendo proferida a decisão declarando nulo o concurso público realizado pelo município de Terra Roxa, conforme se pode depreender do acordo exarado no processo 83.01.51, apelação civil, bem como certidão emitida pela Vara Civil da Comarca de Terra Roxa. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, a peça 40, no mérito, opina pelo excepcional registro das admissões do feito, considerando o decurso de prazo dos contratos. Nesses termos, entende que as justificativas apresentadas podem ser aceitas em relação aos itens A, C e D. No entanto, sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal 635/2009, que, ao estabelecer o regime seletista para contratações temporárias, reintroduziu a dualidade de regimes.
reintroduzir a dualidade de regime vedada pela redação original do artigo 39. Além disso, propõe que seja determinado que o município de Terra Roxa, no prazo de 60 dias, revogue a Lei Municipal 635/2009 e edite uma lei complementar que regule as hipóteses de contratação temporária sob o regime público. Esse é o relatório. No voto, quanto ao mérito, quanto ao ponto principal, acompanho as manifestações pela legalidade do registro das admissões. Bom, conforme afirma o Ministério Público de Contas, desde 2 de agosto de 2007, quando o Supremo Tribunal Federal, em sede cautelar, apreciou os autos da ação direta de inconstitucionalidade 21.35.4, vedou-se a instituição de mais de um regime jurídico aplicável aos servidores públicos. Dado o caráter cautelar, os efeitos são ex nunc, conforme deixou claro o Supremo. Efeitos para o futuro. Então, transcrevo aqui trecho em que foi declarada a inconstitucionalidade formal. O Ministério Público reforça, então, transcrevo o trecho em que o Ministério Público reforça os seus argumentos. A decisão do STF não impede o município de promover contratações temporárias, desde que o faça mediante regime especial de direito público, com amparo no artigo 37, 9º da Constituição, a exemplo das contratações temporárias de professores promovidas pelo Estado do Paraná, com base na Lei Complementar 108 de 2005, desde que observado o prazo máximo de 2 anos fixados pela linha B do inciso 9º do artigo 27 da Constituição Estadual, inclusive na hipótese de prorrogações. Anote-se que a disposição do artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná, as disposições desse artigo aplicam-se a todos os municípios paranaenses, de sorte que a sua observância se impõe, inclusive, no que tange à necessidade de lei complementar para disciplinar as contratações temporárias, de sorte que inegável é a inconstitucionalidade da Lei 635/2009. Tem-se aqui um caso raro de dupla inconstitucionalidade por distintos fundamentos, por ofensa ao 39 da Constituição da República, que impõe a observância de um regime jurídico único, e por ofensa ao artigo 27, inciso 9º da Constituição Estadual, que obriga a edição de lei complementar. Diante disso, impõe-se com urgência que seja determinado ao município conformar a sua legislação local aos preceitos constitucionais, etc. Nos termos da fundamentação apresentada pelo Ministério Público, a Lei Municipal 635, ao estabelecer em seu artigo 4 o regime jurídico seletista como aplicável aos servidores, acabou por contrariar a decisão proferida pelo Supremo. Então, senhor presidente, seria, então, o caso claro de, tendo em vista o princípio da reserva de plenário, né, instaurar o incidente se pretendermos determinar a um município que proceda a essa correção, a menos que façamos uma recomendação para que faça a adequação à norma, porque para declararmos nós a inconstitucionalidade, teríamos que levar a matéria ao plenário, não podemos, né? Então, temos aqui duas opções, ou a mera recomendação, para que, tendo em vista isso, que eu acredito que será suficiente, que o município, diante desses argumentos, acatará, ou o nosso amigo velho incidente de constitucionalidade. Então, em discussão? Se me permite, doutor Sérgio, eu, na verdade, também já me deparei com essa observação bastante pertinente do doutor Gabriel quanto à impossibilidade de se instituir o regime seletista para contratação temporária quando o regime vigente é o estatutário. E, na verdade, como Vossa Excelência bem colocou, a doutrina trata como um regime especial de direito público, né, porque, lógico, não se equipara ao estatutário nem ao seletista, é uma outra figura. E isso realmente é um caso bastante recorrente nos municípios paranaenses, né? Eu acho que todos nós já pegamos processos similares. Então, novamente, a minha sugestão, né, seria, ao invés do incidente, porque eu acho que realmente o incidente poderia até, de alguma forma, repercutir na legalidade das admissões dos servidores, o que não é o caso, né? Vossa Excelência também reconhece a possibilidade do registro, mesmo com essa falha, mas que fosse feita essa recomendação de adequação legislativa, os 2 pontos assinalados, sem prejuízo de que, talvez também nesse caso, doutor Sérgio, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal também procedesse a uma análise dessa matéria, até no intuito de, nas suas fiscalizações, recomendar aos municípios que, em situações similares, adotem
essa providência. Então, seria uma proposta que eu faria em complementação ao bem lançado voto de Vossa Excelência. Em discussão? Aprovado. O processo seguinte é o 598-62611, admissão de pessoal para o cargo de agente comunitário de saúde por teste seletivo promovido pelo município de Cruz Machado. O presente processo já foi objeto de deliberação conforme acórdão 407814, que julgou legal e determinou o registro das admissões e expediu determinação para que fossem incluídos nos próximos certames o fator maioridade em respeito ao Estatuto do Idoso como critério de desempate. Entretanto, houve um erro material, em vez da determinação ser dirigida ao município de Cruz Machado, como seria o correto, foi feita a determinação ao município de Carlópolis, apenas uma falha material. Eu proponho, então, a correção. Em discussão? Aprovado o voto do relator. Processo 417-66513, requerimento de certidão liberatória formulado pela Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania em favor do município de Matinhos. Em 25/6/2013, foi protocolizado pedido de rescisão 414.45.3.13, em face do acordo 810.13 da primeira Câmara, que, entre outros aspectos, determinou o impedimento de certidão liberatória ao município e a restituição de valores no valor de R$ 664.346,69, o que não ocorreu até o presente momento. O prazo era até 3 de junho de 2013. O pedido de rescisão acima mencionado, caso julgado por este tribunal, caso seja deferido o pedido de rescisão, solucionará automaticamente a pendência. No entanto, cumprindo aquele acordo, então, em vigor, não é possível conceder a certidão, portanto, o voto é pelo indeferimento. Em discussão? Aliás, olha só, isso, por isso, voto pela extinção do presente processo. Não, pelo indeferimento. Em discussão, o voto do Dr. Sérgio. Aprovado. Processo 326919114, certidão liberatória requerida pelo senhor Alberto Arize, prefeito de Salgado Filho. Informa o requerente que existem pendências nesse tribunal que estão obstando a liberação da certidão do município, quais sejam atraso na alimentação do sistema integrado de transferências, omissão no encaminhamento de dados no sistema SIM-AM. Contudo, relata que o mero atraso não pode obstar a concessão da certidão liberatória, pois anteciparia a sanção que sequer foi apreciada. Em análise, a Diretoria de Contas Municipais opina pelo indeferimento em razão do descumprimento da agenda de obrigações, faltando ao município entregar módulos de acompanhamento mensal. A Diretoria de Análise de Transferências, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, analisando os aspectos que lhe cabem, manifestaram-se pelo deferimento. O Ministério Público, pelo indeferimento em razão do fato apontado pela Diretoria de Contas Municipais. Esse relatório passa ao voto. Quanto à falha apontada referente ao atraso no envio da documentação ao sistema de transferência, entendo ao CIT, não, é ao SIM-AM, né? Ao SIM-AM, entendo que não deve impedir a concessão da certidão. Essa tem sido a posição do tribunal em casos semelhantes, como no acordo 565413. As sanções, penalidades e responsabilidades. Senhor presidente, nós temos isso aqui, pelo menos na primeira Câmara, não sei se era esse o mesmo entendimento da segunda, nós entendemos que esse mero atraso, inclusive, tem sido objeto de termos de ajustamento de conduta ou termos de compromisso entre o tribunal e diversos municípios, tem sido relevado. E nós temos entendido que os casos de que esse descumprimento da agenda de obrigações não constitui legalmente e constitucionalmente motivo suficiente para o impedimento da certidão. Conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, são aqueles casos em que descumprimento de índice de aplicação na educação, etc. E nós temos deferido, e esse é o voto seguindo o entendimento, pelo deferimento. Em discussão? Na verdade, apenas a guisa de colaboração, talvez, com o debate, eu tenho uma posição, talvez, um pouco diversa. Eu entendo que a não alimentação do sistema, por si só, realmente, em tese, não poderia impedir a concessão da certidão. Só que essa falta de alimentação impede o tribunal justamente de aferir os índices, os requisitos para a concessão da certidão, para a concessão da certidão justamente específica para as transferências
voluntárias, de que trata o artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4º da nossa LRF. Então, aqui nesse caso específico, o atraso, pelo que eu pude verificar em consulta aos autos, é desde março de 2014. Então, ele estaria dentro de uma margem que, digamos assim, tem sido tolerada dentro dessas omissões. Então, eu acompanho Vossa Excelência quanto ao mérito do voto, apenas eu tenho essa pequena divergência que não é por si o descumprimento da nossa instrução que estaria impedindo a certidão, mas, na hipótese desse atraso ser maior, a impossibilidade de o tribunal efetivamente aferir os requisitos da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, apenas essa pequena divergência que eu teria com Vossa Excelência. O doutor Tiago quer fazer uso da palavra. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Apenas um comentário rápido. Justamente ontem eu estava lendo uma peça do Dr. Michael, que foi autuada como medida cautelar inominada, e ele justamente discorre sobre esse tema. O que entendo é que o tribunal, se não obtém os dados pela via do sistema, ele pode obtê-los por outros meios, inclusive até porque os municípios, as câmaras, são obrigadas a publicar. Então, eu entendo que isso poderia ser obtido de outras formas, e em razão do que eu tenho comigo que a fundamentação que foi apresentada pelo relator, a meu ver, é adequada. Na verdade, é o seguinte, né? Quer dizer, ele é a lei, a Constituição prevê que ele é obrigado a prestar contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece claramente que não podem, obstam os repasses, o descumprimento da aplicação na educação e na saúde, salvo engano. São isso, vários, artigo... se você me permite, são vários, vários. O limite da despesa de pessoal, o limite do endividamento, enfim, são vários itens ali que estão no artigo, se não me engano, no inciso 4º do artigo 25. São exigências, parágrafo 1º do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Daí o inciso 4º. São exigências para a realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 1. Existência de dotação específica, que não é o caso, né, para o ente repassador. 2. Observância do inciso 10 do artigo 167 da Constituição. 4. Comprovação por parte do beneficiário de que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos, etc. Cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde, à educação e saúde. C. Observância dos limites da dívida consolidada e mobiliária de operações de crédito, etc. E no final, acho que fala do índice de pessoal nessa linha, se não me engano. Observância dos limites de dívida consolidada e imobiliária de operações de crédito, inclusive por participação de receita, de inscrição em resta a pagar e despesa total com o pessoal. Perfeito. D. Previsão orçamentária de contrapartida. O que me parece é que ele tem que prestar as informações. Agora, veja, até antes do julgamento das contas, inclusive, ele pode, porque muitas vezes a diretoria de contas municipais glosa determinada parte, ele exerce o contraditório, demonstra que não, cumpriu sim o índice tal, cumpriu o índice de pessoal, não é? Então, o que me parece é o seguinte, que deve ser levado em conta a prestação, mas aí é um detalhamento que provavelmente vai ser analisado nesse requerimento do doutor Procurador-Geral, né? Porque tem que se fixar um parâmetro. Espera aí, mas ele tem que ser permitido a ele o contraditório. Não é simplesmente dizer, olha, pelo dado que está aqui, pela análise da DCM, talvez o marco razoável seja o julgamento da conta, né? Não, mas, bom, eu acho que, por hora, eu tenho a minha divergência com relação ao fundamento, né? Se Vossa Excelência, por gentileza, puder constar do voto em que o meu fundamento é diverso de Vossa Excelência, que eu entendo que... Eu não sei nem se é diverso, né? Porque, mais ou menos, eu entendo que é razoável fixar um parâmetro que, quer dizer, cumprimento de agenda de obrigações, por si só, não constitui óbice. Agora, depende do que é a informação. Se a informação for relevante para aferir a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí é discutível. Então, não sei nem se há uma divergência de fundamento exatamente. Não, eu, de minha parte, até eu tenho 3 processos de certidão liberatória que eu pretendo relatar nessa sessão, e eu, até discutindo essa questão com os técnicos da DCM, enfim, após algumas reflexões, eu entendo o seguinte, que nós estamos no mês de janeiro de 2015. Me parece que aqueles municípios
que ainda não concluíram a alimentação do sistema do ano de 2013, em relação a esses municípios especificamente, que já está sendo analisada pela DCM, as contas desse exercício de 2013, e que a DCM, inclusive, não está conseguindo realizar essa análise pela falta dos documentos, eu entendo que esses municípios geram uma situação de inadimplência com o tribunal que impede a verificação desses itens num prazo razoável. Ou seja, vai ter que se utilizar para aferição desses índices relatórios, no caso, os relatórios são semestrais, anteriores ao primeiro semestre de 2013, o que me parece uma defasagem bastante grande. Então, apenas para simplificar, doutor Sérgio, o parâmetro que eu provisoriamente tenho utilizado nessa nossa situação de, digamos assim, de um grande número de municípios em desconformidade com as nossas normativas, por hora é esse. Né? Mas, então, fundamentalmente, eu não divirjo da proposta de Vossa Excelência com relação à concessão, haja vista que, nesse caso aqui, o atraso diz respeito a março de 2014. Inclusive, essa peça, esse pedido de medida cautelar a que Vossa Excelência se referiu, eu li atentamente, uma bem fundada peça do Ministério Público. A insurgência do ilustre Procurador-Geral é justamente com relação àqueles que estão em atraso com relação ao exercício de 2013, levantando justamente essas dificuldades do processamento da própria prestação de contas, que já foi feita de 2013, no decorrer do exercício de 2014. Então, me parece que não há uma divergência fundamental, apenas talvez um parâmetro aí. Mas Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Vossa Excelência tem na pauta de hoje situações dessa? De atraso de 2013, então, com certeza, Vossa Excelência estará votando pelo indeferimento. Então, me permita uma consideração, porque nós, aqui, como lembrou bem o conselheiro Tiago, na primeira Câmara, eu não estava entrando nessa questão do prazo, se haveria ou não informação do sistema. Nós estávamos realmente, grosso modo, considerando, conforme aquele precedente do conselheiro Canha, que o mero descumprimento da agenda de obrigações não constitui óbice. E, então, pelo menos por hora, eu já adianto que deverei votar pelo deferimento, porque tenho votado assim e estou mas sem prejuízo de analisar melhor esse ponto levantado por Vossa Excelência e pelo Procurador Marco, mas por uma questão de coerência, como lembrou aqui o conselheiro Tiago, realmente nós temos votado independentemente dessa análise de prazo, de forma que eu vou registrar, então, como solicitado por Vossa Excelência, esse seu posicionamento, quanto ao fundamento, e votar pelo, e aqui, no caso, pelo deferimento da certidão, deixando claro que, nesse caso, Vossa Excelência acompanha, porque o prazo ainda é pequeno. O atraso ainda é pequeno, perfeito. Perfeito. Em discussão? Aprovada a proposta do ilustre relator. Senhor presidente, ainda tem mais um, Tem. Tem mais um processo? Não, está com vista. Está com vista. Então, senhor presidente, eu creio que cumpri e atendi a pauta. Eu agradeço. Talvez o doutor Tiago esteja se referindo ao processo da prestação de contas da Câmara Municipal de Santa Lúcia. De Santa Lúcia. Exatamente, perfeito. senhor presidente. Eu já verifiquei o que gostaria de verificar e, se for possível, já farei a devolução desse processo. Feita a devolução. Esse aí é aquele que diz respeito à unidade. A extrapolação dos subsídios dos vereadores. Sim. E Vossa Excelência poderia esclarecer? Sim. Senhor presidente, eu, aqui por uma instrução que consta desse processo 125.082/2009, fica claro que a extrapolação se deu por reajuste que não foi considerado pela Diretoria de Contas Municipais como válido. Foi um reajuste de 9,21%, uma resolução de 2008. Não foi acatado esse reajuste por ser superior à inflação do período. E aqui há uma menção que, como medida conciliatória, foi adotado o percentual concedido pelo Poder Executivo por uma lei também de 2008, e esse percentual de 3%. Consta também nessa instrução que os valores de referência calculados no final do exercício anterior, 31/12/2007, levaram em consideração um reajuste de 2005 de 15,38%, um reajuste de 2006 de 5% e um reajuste de 2007 de 3,50%. Então, era o que eu gostaria de ter olhado. Na verdade, já adianto que
a meu ver, seria mais razoável não considerar esse percentual concedido pelo Poder Executivo, mas o próprio percentual da inflação desse exercício de 2008, que, pelo que verifiquei, girou em torno de 6%, dependendo do índice. Vossa Excelência acompanha o relator ou tem uma proposta divergente com relação à irregularidade desse item? Não, senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu calcularia o quanto a ser devolvido de outra forma. Senhor presidente, apenas, me desculpe, eu que sou o relator, mas Vossa Excelência acabou examinando melhor agora esse item. Não houve uma decisão preliminar? Não. Não houve. Senhor presidente, eu vou pedir adiamento, se for possível. Adiamento concedido. Obrigado. A pauta está atendida. Obrigado. Eu agradeço. Consulto o ilustre conselheiro substituto Tiago. Você pretende fazer uso da palavra? Não tem processos, então. Não tem processo. Passando, então, à minha pauta, eu inicio com os processos que eu pedi a inclusão nesta sessão. Primeiramente, certidão liberatória 109.42.73.14, do município de Francisco Alves. Aqui, nesse caso, foi constatado um atraso referente inicialmente aos meses de 3, 4, março, abril, maio e junho de 2014, e numa informação subsequente verificou-se que o município já está alimentando os dados de maio de 2014. As demais unidades, Diretoria de Análise de Transferência, Diretoria de Execuções, Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, opinaram, e de execuções, opinaram pelo deferimento da certidão. O Ministério Público acompanhou a DCM. Então, conforme nós já debatemos, eu entendo que essa falha aqui pode ser relevada, dadas as dificuldades advindas da mudança da contabilidade pública, que implicou efetivamente numa grande mudança do sistema e num próprio remanejamento do cronograma desta Corte. Então, acompanhando jurisprudência desta Corte, o voto é pelo deferimento da certidão. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, tenho também o processo 102.3180.14, do município de Figueira. Nesse caso aqui, o atraso é um pouco superior. O município está alimentando, neste momento, o mês de fevereiro de 2014. Por esse motivo, DCM e Ministério Público opinam pelo indeferimento. A Diretoria de Análise de Transferência ainda aponta pendências com relação a atrasos na alimentação do CIT, mas lembra que a resolução, o item específico da resolução que embasa o indeferimento da certidão por esse motivo encontra-se suspenso em virtude do agravo regimental 943.273.502, interposto pelo Estado do Paraná. A Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal são pelo deferimento. Aqui, com relação à questão suscitada pela Diretoria de Análise de Transferências, eu entendo que, diante da suspensão judicial do artigo da resolução, o artigo 34, parágrafo 2º da resolução 28, que, em tese, poderia impedir essa certidão liberatória, com essa suspensão judicial, evidentemente que o caso é de deferimento. Com relação ao óbice manifestado pela DCM, trata-se efetivamente do atraso referente ao mês de janeiro de 2014, que, no meu entender, ainda pode ser relevado. Apenas aqui há um requerimento do ilustre prefeito, no sentido de que fosse adotado um outro cronograma para ele, especificamente para o município de Figueira, e eu entendo que esse cronograma não há como ser aceito. Eu entendo que isso aqui, primeiramente, é uma atribuição específica do Tribunal Pleno, de aprovar esse cronograma contido nas instruções normativas, e que a própria condição dos processos de certidão liberatória, em que são renovados esses pleitos continuamente, exige a apreciação à época oportuna pelo relator e pelo colegiado competente. Eu entendo que nós não podemos antecipar um cronograma. Então, resumindo, o voto é pelo deferimento do pedido, com o prazo de validade até 10 de fevereiro deste ano. Em discussão, votação, aprovado.
Agora eu tenho um outro processo, que já antecipo que haverá uma polêmica, em virtude do debate anterior, que trata da certidão liberatória do município de Cambará, processo 113.61.54.14. Nesse caso aqui, como eu já havia mencionado, há um atraso do município em alimentar o mês de dezembro do ano de 2013. Então, ele não fechou ainda a alimentação do sistema referente ao exercício de 2013. Por esse motivo, o DCM e Ministério Público opinam pelo indeferimento da certidão, Diretoria de Análise e Transferência, Diretoria de Execuções, Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, entretanto, opinam pelo deferimento, haja vista que, no âmbito de suas atividades, não haveria impedimento. Eu solicitei uma nova informação, uma informação atualizada da DCM, agora nesse mês de janeiro, e foi confirmado que o município ainda não concluiu o fechamento do mês de dezembro de 2013. Ainda nesse caso, consta da mesma informação que, ao atraso dos módulos de atos de pessoal, referentes a 5 bimestres do ano de 2014, e ainda que, com relação ao regime de previdência social, desde janeiro de 2013, não teriam sido prestadas as informações. Então, dentro de todo esse contexto, me parece que o tribunal efetivamente não tem condições de opinar sobre o atendimento aos requisitos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso 4º, da LRF, que já foi, inclusive, lido nessa sessão plenária pelo ilustre conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Eu transcrevo aqui no meu voto a conclusão da DCM, que é pelo indeferimento do pleito de certidão liberatória, em função das pendências na agenda de obrigação referente à entrega dos arquivos do SINAEM. E aqui me parece a parte relevante, implicando na composição incompleta da prestação de contas anual de 2013 e impossibilidade de emissão da análise de gestão fiscal do mesmo exercício, incluindo o cálculo dos índices constitucionais de ensino e saúde, não restando comprovado o atendimento dos requisitos previstos no artigo 25, inciso 4º, alíneas B e C da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu lembro, inclusive, que essa informação constava dos autos em novembro, eu pedi uma atualização dessa informação agora em dezembro e o município manteve absolutamente inerte. Então, o que existe é que, além da impossibilidade de aferição desses índices, o próprio município não fechou as suas contas no sistema eletrônico referentes ao exercício de 2013. Ele encontra-se inadimplente com a própria prestação de contas, o que impede a DCM, dado o sistema como foi concebido de análise das contas, de emitir a sua instrução sobre as contas de 2013. Então, a consequência, me parece, o que vai acontecer com esse município, que se, ao término da instrução desse processo, da conclusão da instrução pela DCM, não forem alimentadas essas informações, me parece que o caminho será a instauração de uma tomada de contas ordinária, haja vista que não há como a DCM analisar essa prestação de contas. E eu, pedindo escusas e sem querer abusar da paciência dos colegas, eu vou ler um pequeno trecho aqui da peça do Procurador-Geral Dr. Maico, em que ele trata justamente dessa questão, colocando o seguinte, abro aspas, nessa ordem de ideias, desde logo é de se afastar o argumento de que, ao regulamentar uma agenda de obrigações, o tribunal estaria extrapolando os preceitos que regem sua atuação. Ao revés, como se demonstrou, o estabelecimento de prazos, além de configurar medida de razoabilidade, evidencia justamente que se trata de importante mecanismo de fiscalização quanto ao cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao passo que viabiliza mesmo o desempenho da função institucional elementar do Tribunal de Contas, analisar contas e, para além disso, a certificação dos fatos da gestão municipal que são submetidos à sua avaliação como se demonstrou, condição essencial à liberação para o recebimento dos recursos transferidos.
E essa pretensão cautelar do ilustre procurador é dirigida exatamente àqueles municípios que estão inadimplentes com relação ao fechamento de 2013. Tanto que, na sua parte dispositiva dos requerimentos, ele solicita, no item B.1, seja suspensa a autenticação eletrônica das certidões liberatórias vigentes nessa data e que tenham sido emitidas por decisão colegiada em favor dos municípios sem alimentação integral dos dados do SIM relativos ao exercício de 2013. Então, por esse motivo, entendendo realmente a impossibilidade do tribunal não apenas aferir os índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a própria regularidade das contas de 2013, é que a minha proposta é pelo indeferimento da certidão liberatória. Em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma discordância, eu creio, concordo inteiramente com o raciocínio do procurador-geral, quanto ao fato de que o tribunal realmente ele tem que definir uma agenda de obrigações, ele tem que estabelecer prazos, porque, do contrário, ele realmente não vai poder exercer suas competências ou vai ter uma dificuldade imensa. A questão que eu pondero, e como pano de fundo, que o tribunal tem acompanhou ao longo do exercício de 2014 essa dificuldade dos municípios no preenchimento do sistema, e sempre colocando o argumento de que a questão foi a adaptação ao novo plano de contas, e me parece que não foi só isso. Me parece que foram feitas alterações no sistema de informações municipais que geraram mais dificuldade para os municípios. Mas, a despeito do que eu estou falando está certo ou está errado, o que entendo é que há uma sobrecarga para os municípios pela obrigação de preencher esse sistema. Eles têm um sistema de contabilidade, que eles executam a contabilidade municipal por um sistema e têm que alimentar um sistema do tribunal que está definido em uma série de módulos e tem as suas peculiaridades para esse preenchimento. Alguma coisa que não é aceita. Enfim, eu acho que essa sobrecarga é muito grande aos municípios. Eu vejo que, por exemplo, na União, existe o CIAF, em que os órgãos de controle têm acesso e podem fazer auditorias no sistema, e aquele sistema é muito mais confiável, porque é o sistema no qual é feita a execução orçamentária e financeira do orçamento. Claro, sabemos que os municípios têm autonomia para escolher os seus sistemas, mas sabemos também que há um sistema que foi criado pela Secretaria do Tesouro Nacional, justamente também para ser oferecido aos municípios. Então, eu entendo que o tribunal teria que repensar, eu sei que a proposta pode parecer absurda, mas teria que repensar esse modo de processar essas informações, porque, nos tempos atuais, é um desperdício essa alimentação exclusiva dos sistemas do tribunal. Isso aí deveria ser aproveitado já a partir dos sistemas que os municípios usam para executar seus orçamentos. Então, com essa ponderação, eu entendo que a certidão deva ser deferida. Apenas uma pequena observação, doutor Sérgio, antes da vossa participação, é que o tribunal, eu sei, até pelo que eu tenho tratado com o pessoal da DCM, está bastante atento a essa necessidade de se facilitar a alimentação do sistema. Apenas há um outro dado que eu há pouco não relatei, é que os municípios que não fecharam o exercício de 2013 são apenas 48. Então, num universo de 399,
48 corresponde a aproximadamente 12%. Então, todos os demais municípios, estamos falando aí quase de 351 municípios, para ser mais exatos, conseguiram fechar as suas contas até 2013 e vão ter elas adequadamente analisadas pelo tribunal. Então, nós estamos falando que, mesmo reconhecendo essas dificuldades, mesmo com todas as prorrogações de prazo que foram concedidas, há um universo de municípios que, por razões não esclarecidas, e o tribunal tem dado suporte nesse sentido, não conseguiu alimentar o sistema adequadamente, e que esse universo restringe-se ao número de 48 municípios. Então, quando, na verdade, o número de municípios inadimplentes era superior, me parece que realmente havia uma inversão de procedimentos, o que motivou efetivamente o tribunal a adotar essas medidas. Agora, me parece que nós estamos numa situação diferente, em que o universo de inadimplentes até 2013 é bastante restrito, né? E, no meu entender, eu volto a dizer que eu havia solicitado uma informação em novembro, solicitada essa informação agora em janeiro, nada foi feito. Então, me parece que há uma nítida inadimplência e que, nesse caso aqui, como eu coloquei, além da dificuldade da aferição dos índices, isso vai se refletir na dificuldade do tribunal analisar as contas. Então, apenas essas colocações que eu queria fazer, apenas para mantendo a minha proposta pelo indeferimento, com a palavra ilustre conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, até agora, quer dizer, até a última sessão do ano passado, o posicionamento desta Câmara era o seguinte: o conselheiro Fernando apenas votava contra o deferimento da certidão nesses casos. Vossa Excelência trouxe um posicionamento idêntico ao do conselheiro Fernando, talvez robustecendo um pouco mais os argumentos. Naquela composição com o conselheiro Durval e eu, nós sistematicamente deferíamos a certidão, apenas aventando realmente, inclusive com a participação da procuradora doutora Célia, que levantava insistentemente a questão do cumprimento dos índices constitucionais e exatamente dizia isso: olha, como é que não chegamos sequer a discutir a questão da linha C do inciso 4º, que diz respeito à questão da dívida imobiliária, normalmente não se aplica, né? Mas a questão da despesa com pessoal, né? O limite de despesa com pessoal. Mas, de qualquer maneira, nós estamos, até a última sessão do ano passado, deferindo, por maioria 2-1, vimos deferindo. Vossa Excelência realmente apresenta outros argumentos que poderão me fazer até a mudar de opinião, mas eu tenho dúvida até quanto à data. Então, quer dizer, Vossa Excelência está adotando um prazo razoável, dizendo, olha, quem está atrasado apenas em relação à prestação de contas de 14, que, aliás, a prestação de contas de 14 formalmente devem ser prestados até março, não é isso? Então, Vossa Excelência adotou uma posição razoável. Olha, a prestação de contas de 2014 nem ainda é obrigatório de estar no tribunal, mas 2013 é desde março de 2014. Né? Então, eu entendo que a posição de Vossa Excelência é razoável em relação a isso, mas, por hora, em respeito ao que eu votei o tempo todo, agora, eu deixo, então, para evoluir num próximo momento, após o estudo. Por hora, eu vou, então, votar pelo deferimento, e aí, Vossa Excelência, o conselheiro Tiago sequer integra esta Câmara, talvez para não impor a ele um ônus excessivo, que já está cooperando conosco aqui, eu, então, apresento o voto para que eu fique com esse munus público de lavrar o acordo. Então, vencida a proposta do relator, declaro vencedora a proposta do ilustre conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, que aderiu à proposta do conselheiro Tiago, mas a quem incumbirá o ônus da lavratura do acordo. Apenas solicitaria que, nos termos regimentais, o doutor Sérgio fizesse constar do acórdão as minhas razões, que eu encaminho ao gabinete de Vossa Excelência. Tá? Agradeço. Perfeitamente. Passando agora aos processos da minha pauta, inicio com o processo 35.47.58.10, uma prestação de contas, transferência voluntária da Cooperativa dos Recicladores de Arapongas. É um convênio celebrado no exercício de 2009 que tinha por objeto a erradicação do trabalho infantil na captação de lixo e o apoio às famílias que sobrevivem dessa atividade,
e a esses autos foram apensados o de número 392 e 311. Resumindo, a DAT e o Ministério Público opinam conclusivamente pela irregularidade das contas em virtude da ausência de ato de designação da unidade gestora e respectivo parecer e ausência de retenção do INSS sobre os pagamentos realizados. Eu analisei essa matéria e me deparei com um brilhante voto do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, em que, tratando dessa matéria e aplicando os princípios da razoabilidade, equidade e justiça social, afastou essas irregularidades. Na verdade, com relação à ausência de contribuição ao INSS, foi ponderado que, dado o baixo valor das bolsas, que era de aproximadamente R$ 550, à exceção de 5 dirigentes que tinham valores de R$ 880 mil, os valores que deixaram de ser recolhidos não eram relevantes e ainda, tal qual nesse processo aqui, há a notícia de que teria sido regularizada esta situação. Ainda, com relação à ausência de constituição da unidade gestora, eu observo nos moldes até desse acórdão que eu uso como paradigma, que é o acórdão 47214 da segunda Câmara, não houve nenhum tipo de irregularidade na execução do convênio, seus objetivos estão devidamente atestados como cumpridos, de modo que eu entendo que ambos também podem ser relevados. Então, adotando o precedente que eu enunciei, que diz respeito a 2010, e essa minha prestação de contas é a 2011, eu entendo que podem ser julgadas regulares as contas com as ressalvas indicadas. Em discussão? Senhor presidente, apenas agradeço a referência de Vossa Excelência. Aprovada a proposta. Dando continuidade, eu peço agora a autorização de Vossas Excelências para o relato em bloco dos processos de prestação de contas pelo CIT. Em todos eles, as contas se apresentam regulares, apenas com recomendação, ora com relação à tempestividade da alimentação do sistema, ora por algum documento que tenha faltado, mas que não era relevante. Eu passo, então, com a autorização dos membros dessa Câmara, a anunciar os processos em que a proposta de voto é coincidente. 797.812.12, 976.05.13, 126.313, 172.719.13, 303.260.13, 424.602.13, 568.264.13, 594.915.13, 768.247.13, 147.327.14, 147.904.14, 154.773.14, 205.661.14, 208.857.14, 209.748.14, 314.690.14, 369.814, 386.380.14, 938.836.14, 949.415.14, 958.180.14. Eram esses os processos, todos, então, pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovada a proposta em todos eles. A seguir, eu tenho o ato de inativação 361.061.10, aposentadoria do servidor Adelmário Soares Malta, que aqui também os pareceres são coincidentes, apenas há a indicação de multa pelo atraso, que eu deixo de acolher a proposta atendendo aos precedentes desta Câmara. Então, seria pela legalidade de registro sem aplicação de multa. Em discussão, votação, aprovado. Seguir, eu tenho o processo também de inativação 203.670.12, aposentadoria por invalidez da senhora Maria Aparecida Moreira. Aqui apenas houve a discussão com relação ao rol de doenças, que nós temos entendido como não taxativo, né, que com a indicação do laudo médico nós entendemos a possibilidade dos proventos integrais. E apenas, então, coincidindo com os pareceres, o voto é pelo registro, apenas com a determinação de que encaminhe a esse tribunal a revisão
necessária por conta da emenda constitucional 70, para que os proventos sejam calculados com base na última remuneração. Então, a legalidade e registro com determinação. Doutor Tiago? Senhor presidente, me parece que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Houve. Eu tive a oportunidade de ver, se Vossa Excelência até me permite uma parte, a decisão do ministro Teori Zavascki, e evidente que a decisão do Supremo a gente não tem a menor possibilidade de crítica, mas eu entendo que aquela decisão não abordou a questão central, que diz respeito justamente ao fato de a legislação não poder acompanhar o avanço da ciência. Ela se ateve, na verdade, à questão formal do dispositivo constitucional quando fala da proventos integrais na forma de lei. Então, na verdade, ainda que tenha sido uma decisão em repercussão geral, eu tive a oportunidade de ler o acórdão, honestamente não me convenci, com todo o respeito das razões lançadas pelo ilustre ministro, e por esse motivo eu mantenho o meu entendimento de que o rol não é taxativo, ressalvando, evidentemente, a possibilidade de um futuro estudo, até porque me parece que a questão central ali que motivou esse tribunal a se pronunciar no sentido da não taxatividade do rol não foi apreciada no conteúdo da fundamentação. Não sei se o doutor Sérgio teria algum acréscimo a fazer à discussão. Não, apenas a complementação seria apenas que, salvo engano, também vi a notícia de que, talvez até por conta dessa decisão do ministro Teori, mas creio que já antes, encontra-se em tramitação uma proposta de emenda constitucional exatamente para garantir a integralidade para todos os casos, o que seria melhor, o que resolveria esses problemas e às vezes, essas iniquidades, às vezes porque a integralidade ou não fica a depender de um laudo de cada uma das comissões. Então, quer dizer, um médico pode dar favorável, o outro não, e mudando significativamente. Apenas isso, a notícia da emenda, do projeto da PEC. Eu agradeço, não sei se o ilustre conselheiro concorda com o voto, então, em discussão, votação, aprovada a proposta. Tenho a seguir processo 866-250-14, também é um caso de ato de inativação, dessa feita de Foz do Iguaçu, aposentadoria de Delires Inês Lof Paludo. Na verdade, os pareceres também são uniformes pela legalidade e registro, apenas uma recomendação de que o município não adote a prática de emitir um ato a termo, ou seja, aqui houve a emissão do ato do benefício de aposentadoria numa determinada data para que tivesse efeitos a partir de uma data subsequente, com intervalo de aproximadamente um mês. Há uma recomendação da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, corroborada pelo Ministério Público, de que o município não proceda a essa prática, com o que parece que no contraditório o próprio município concordou. Então, o voto é pelo registro com essa recomendação. Em discussão, votação, aprovado. A seguir, admissão de pessoal, processo 72-39904, do município de Marilena. Trata-se de um teste seletivo para o emprego de auxiliar de enfermagem e agente comunitário. Os pareceres apontaram inicialmente irregularidades que, no decorrer da instrução, foram saneadas, motivo pelo qual tanto a diretoria quanto o Ministério Público conclusivamente opinam pela legalidade e registro. Eu acompanho essa proposta, entretanto, foi observado que houve a falta de alimentação no SINAP. E apenas, então, uma recomendação, sem impedimento, evidentemente, do registro, mas que o município proceda à adequada alimentação em contratações futuras do sistema Atos de Pessoal. Em discussão, votação, aprovado. Processo 5676-2010, outra admissão de pessoal, essa feita do município de Maringá. Também, nesse caso, tratou-se de provimento de 34 empregos públicos de médico do Programa Saúde da Família. Foram apontadas irregularidades com relação a possíveis acumulação de cargos de servidores e ausência de movimentação no sistema dessa corte com relação a um dos nomeados,
foram devidamente esclarecidas no contraditório. Ministério Público e a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinam pela legalidade do registro. Eu também acompanho, só que nesse caso aqui, o que eu observei é que houve um aditivo contratual que não teria, aparentemente, observado os princípios da economicidade. Foi feito um aditivo, na verdade, no decorrer do contrato com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, a FAUEL, no valor de R$ 99 mil. Isso causou efetivamente, era para apenas a contratação de o provimento de 2 cargos públicos. Eu entendo, entretanto, que essa falha não deve prejudicar a efetivo registro das nomeações, cabendo apenas uma recomendação ao município para que observe com mais rigor as exigências dos procedimentos relatórios e, notadamente, no que diz respeito às prorrogações de contratos aditivos. Então, o voto, acompanhando as manifestações pela legalidade do registro, com essa recomendação assinalada. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir no processo de servidor do Tribunal, 112.50.55.14, do senhor Eduardo Elias Rota, em que ele pretende a averbação de tempo de serviço prestado a esse tribunal no cargo de técnico de controle. O período é de 8 anos, 3 meses e 19 dias, todas as manifestações são favoráveis e o voto é pelo deferimento do pedido. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual, processo 270.048.14, são contas da Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, exercício de 2013, DCM e Ministério Público são uniformes pela regularidade das contas, e esse também é o voto do relator. Em discussão, votação, aprovado. Por último, processo 289.180.14, da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, responsável o senhor Milton Rodrigues da Silva, as contas são de 2013, também nesse caso, DCM e Ministério Público são pela regularidade das contas, e esse também é o voto. Em discussão, votação, aprovado. Era o que constava da minha pauta, nada mais havendo a tratar. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira se utilizar, primeiramente gostaria de agradecer ao conselheiro substituto Tiago Barbosa Cordeiro pela sua gentileza de nos atender nessa sessão, numa situação de emergência, e convoco a próxima sessão para a próxima terça-feira, dia 27, às 14 horas, horário regimental. Encerrada a sessão.